Alex Sagaz! E aí, concurseiro, preparado? Então, bora ver aquela relação de variação de grau do adjetivo. O que vai acontecer com a variação do grau de adjetivo? Olha só, essa variação pode ter uma relação de comparação, pode ser uma relação de superlativo. Tipo assim, imagine, vou pegar esse pincel aqui para servir de exemplo para a gente, tá bom? Tenho dois elementos e eu quero fazer uma comparação dele. E eu posso, através de um adjetivo, compará-los, tá bom? Se eu falar assim, gente, o pincel azul é mais bonito que o pincel vermelho. O pincel azul é mais bonito que o pincel vermelho. Quando eu utilizo o mais, me dá uma relação de superioridade. O pincel azul é mais bonito que o vermelho, certo? Fazendo comparação entre dois elementos. Questão de comparação de superioridade. Se eu digo que o pincel azul é menos bonito que o vermelho, que ele é menos bonito que o vermelho, eu tenho uma relação de inferioridade. Então, se eu digo que ele é mais bonito, superioridade. Menos bonito, inferioridade. Massa? Mas se eu disser que o pincel azul é tão lindo quanto o vermelho, ele é tanto quanto o vermelho, eu tenho uma relação de igualdade. Então, na relação de comparação de grau dos adjetivos, o que vocês têm que ficar ligados? Eu posso usar a palavra mais, posso usar a palavra menos. Se usar a palavra mais, superioridade, menos, inferioridade. Se eu usar a palavra tão quanto, como, o pincel azul é bonito como o vermelho, de igualdade, tá bom? Mais, superior, menos, inferior, como igualdade. Também cuidado, porque a banca pode fazer assim, olha, o pincel azul é mais feio que o vermelho. O feio dá ideia pra gente que é uma coisa ruim, né? Mas, se eu utilizo mais, ele será superior. O pincel vermelho é mais feio que o pincel azul é mais feio que o pincel vermelho, ok? Independente do adjetivo que se coloque, se for um adjetivo bacana ou um adjetivo que meio que menospreze os pincéis, você não vai olhar isso, não vai olhar a equivalência, a semântica da palavra feio, bonito, alto, baixo. Você vai olhar a questão do mais e do menos. Mais, superior, menos, inferior, como tal, igualdade, tá bom? Para comparação, precisa de dois elementos. E temos o nosso superlativo. O que é o superlativo? É evidenciar apenas um, sem uma necessidade de outro elemento, tá bom? Eu vou falar só do pincel azul. O pincel azul é o mais bonito, o pincel azul é o menos bonito. Não tem outra comparação, não tem um outro pincel para a gente falar dele. Então, se eu digo que o pincel azul é o mais bonito, eu tenho uma relação de superlativo, relativo de superioridade, e o pincel azul é o menos bonito, relativo, superlativo de inferioridade. Entendeu? Não tem um elemento de comparação, não tem elemento de comparação, não pode ser comparação, tem que ser superlativo. O mais bonito, superlativo, relativo de superioridade. O menos bonito, superlativo, relativo de inferioridade. E temos o nosso absoluto. O absoluto, ele se divide em sintético e analítico. O analítico, ele coloca um advérbio ali, uma questão de intensidade. Ele intensifica. Nossa, o pincel azul é muito bonito. O pincel azul é bastante bonito. Só tem um elemento. Estou jogando para cima, mais, bastante, muito bonito. Ou mais, bastante, muito feio. Extremo, muito, bastante feio, tá? Repetindo aí, fala, porque eu já ia falar uma coisa errada. É uma relação de superlativo, absoluto, analítico, muito, bastante, feio ou bonito. Já o sintético, eu vou pegar a palavra e colocá-la de maneira sintetizada. Eu não vou falar muito bonito, eu vou falar, nossa, ele é belíssimo. Eu não vou falar que ele é bastante rico, eu vou falar, nossa, ele é riquíssimo. Sabe esses íssimos? Então, todas essas relações de extremidade, de íssimos, belíssimo, riquíssimo, arrumadíssima, inteligentíssima, é uma relação sintética de uma valorização, de um adjetivo, ou
nem tão valorização assim, né? Então, será superlativo absoluto sintético, tá? Quando a gente utilizar o isso. Como que na sua prova pode cair? Presta atenção nessa questão aqui, olha. Uma das pérolas estava menor que a outra. Nesse trecho, em destaque, o adjetivo está flexionado em... Primeira coisa que você tem que analisar, se é uma relação de superioridade, de superlativo ou de comparação. Lembrando que o superlativo, ele evidencia apenas um. Já o de comparação, ele tem dois elementos, tá bom? Faz uma comparação aí. Olha, uma das pérolas estava menor que a outra pérola, né? Diga de passagem. Então, eu tenho um elemento pérola que está sendo comparado a outra. Então, eu tenho dois elementos. Ele deixa de ser essa relação de superlativo e passa a ser de comparação, porque eu tenho dois elementos. Bacana? Essa comparação é feita através da superioridade ou da inferioridade? Do mais ou do menos? As pérolas estavam menor que a outra. Tempo. Se liga. Se você marcou inferioridade, você errou! Pegadinha da banca, filha da boa mãe. O que acontece? Falar menor, pior, melhor, significa mais alguma coisa. Por exemplo, menor, mais pequeno, pior, mais mal. Então, quando eu digo melhor, é uma forma sucinta de dizer que é mais bom, porque você não pode falar mais bom, mais mal, não pode falar mais grande, também não, mais pequeno, também não. Então, essas palavrinhas menor, pior, maior e menor, melhor, né? Essas palavrinhas são essas reduções de palavrinhas que não dá, eu não posso falar ele é mais grande, ele é mais pequeno, não dá pra falar, João é mais pequeno, nossa, cara, soa, dói aqui quando soa os ouvidos, certo? Então, entenda que esse mais pequeno, mais grande, mais melhor de bom, é uma relação que usa a palavra mais. Se usa a palavra mais, ela tem uma relação pra gente de superioridade. Então, quando eu digo uma das pérolas estava menor que a outra, eu quero dizer que ela estava mais pequena que a outra. Se eu uso mais pequena, assertiva letra C, grau comparativa de superioridade. Não caia nisso mais, não erre. Grau de adjetivo, não caia nisso mais, não deixe a banca te enganar. Melhor, pior, maior é relação de superioridade. Você é o pior. Superioridade? Não. Superioridade. Você é o melhor. Concurseiro, se liga. Se você estudar a cada dia mais, você vai ser o melhor. Você vai ser o pica das galáxias. Um beijo! Até o próximo vídeo. Tchau!